Nicolau Maquiavel, o Príncipe, com comentários de Napoleão I e Cristina da Suécia. Biografia de Maquiavel. Niccolò Machiavelli nasceu em Florença, na parte central da Península Itálica, no dia 3 de maio de 1469. Seu filho Bernardo de Niccolò Machiavelli e de Bartolomea de Stefano Nelli, nobres florentinos, cresceu, foi educado em ambiente culto e relativamente abastado. De 1478 a 1492, Florença foi governada por Lourenço de Médici, cognominado o Magnífico, importante poeta e patrono das artes do Renascimento italiano. A família Médici já governava Florença desde 1434. Pouco se sabe da vida de Maquiavel até 1498, quando foi nomeado segundo chanceler da República Florentina. Nos anos que se seguiram, serviu em missões diplomáticas junto a várias cortes europeias, como a da França e do Sacro Império Romano Germânico. Dentre essas missões, uma das mais importantes para o desenvolvimento do seu pensamento político foi a que desempenhou na Romanha junto a César Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Em 1512, com o retorno dos Médicis ao poder em Florença, Maquiavel foi afastado devido à sua ligação com o governo republicano, sendo ainda preso e torturado, sob a acusação de envolvimento numa conspiração contra a poderosa família. Exilado, escreveu O Príncipe, tratado em que analisa a natureza dos principados e seus governantes, pautando-se pelas questões práticas que envolvem a conquista e a manutenção do poder. Com essa obra, Maquiavel esperava granjear a simpatia dos Médici, dedicando-a a Lorenzo II, duque de Urbino, conhecido como Lorenzino, sobrinho de Lourenço o Magnífico. Na dedicatória, Nicolau faz um pedido explícito de ajuda, ansioso que estava por voltar a Florença e à vida pública. No entanto, Lorenzino acolheu o livro com frieza e nem mesmo a sua morte em 1519 melhorou a situação de Maquiavel. Somente algum tempo depois, Maquiavel conseguiu cair nas graças da família, obtendo do cardeal Júlio de Médici, que depois se tornou o Papa Clemente VII, o encargo remunerado de escrever a história de Florença. Depois, foi encarregado de inspecionar as fortificações da cidade e de negociar com o governo da Romanha, cujo vice-regente era seu amigo, e também o historiador Francesco Guicciardini. Em 1527, de volta de uma viagem a Civitavecchia, Maquiavel adoeceu e morreu em Florença, no dia 22 de junho, algumas semanas depois de os Médicis terem sido novamente destituídos de sua hegemonia no poder. Após sua publicação, O Príncipe imediatamente provocou controvérsias e, em 1559, foi incluído no Index Librorum Prohibitorum, Índice dos Livros Proibidos da Igreja Católica. Biografia de Napoleão I. Napoleão Bonaparte nasceu em Ajaccio, Córcega, 15 de agosto de 1769. Filho de Carlo Bonaparte, pequeno nobre corso que enviou ainda muito jovem para estudar na França. Aos 16 anos, Napoleão formou-se na Escola Militar de Brienne. Entre 1785 e 1793, tentou iniciar carreira política na Córcega, mas se desentendeu com o líder patriota Pasquale Paoli, o que obrigou todo o clã Bonaparte a se refugiar na França, em 1793. Em junho desse ano, o agora capitão Bonaparte foi convocado para o exército da Itália, onde comandou a artilharia, no cerco de Toulon. Sua habilidade tática possibilitou a tomada da cidade e expulsão dos britânicos que a haviam ocupado.
Partidário convicto da Revolução Francesa, Bonaparte chegou a ser preso com a queda de Robespierre do Partido Jacobino, em 1794. No ano seguinte, Paul Barras, um dos líderes do Diretório, o novo governo controlado pelos moderadores girondinos, soube das façanhas militares de Bonaparte em Toulon e lhe deu o comando das forças improvisadas em defesa do governo quando este foi atacado por uma insurreição de monarquistas. Bonaparte repeliu os agressores a canhonaços em 5 de outubro de 1795, ou 13 de vindimiário do ano IV, segundo o calendário revolucionário francês então em uso. O jovem general tornou-se uma estrela em ascensão. Introduzido nos salões da capital, Bonaparte se apaixonou e desposou em 1796 a viúva Josefina de Bourranais. Logo em seguida foi comandar o exército francês na Itália, onde, demonstrando toda a extensão do seu gênio militar, revelou-se um dos maiores estrategistas de todos os tempos. Em 1798, liderou uma campanha no Egito e, no ano seguinte, com o auxílio dos aliados poderosos, derrubou o corrupto e ineficaz Diretório, tomando o poder da França por meio de um golpe de Estado conhecido como 18 de Brumário. Teve início, então, a Era Napoleônica. Bonaparte tornou-se o primeiro cônsul da República e, em 4 anos desse consulado, pacificou o país, restituiu a paz interna, reorganizou a administração, as finanças, a justiça e a igreja, dando à França algumas das suas instituições mais duradouras, além de consolidar as conquistas da Revolução Francesa. Na paz externa, no entanto, pouco durou. Atacada por toda a Europa monarquista desde a Revolução, a República Francesa continuou a sofrer agressões contínuas sob Napoleão. A Inglaterra, que já havia financiado 2 coalizões contra a França e pouco lucrava com a paz, violou o Tratado de Amiens, firmado em 1802, apenas 1 ano depois. Financiou a terceira coalizão contra a nação francesa. Com a aprovação popular por meio de um plebiscito, Napoleão coroou o imperador a si mesmo, com a bênção do Papa na Catedral de Notre-Dame, em 2 de dezembro de 1804. Em 1805, teve a sua mais espetacular vitória na Batalha de Austerlitz, destruindo os exércitos da coligação formada pela Áustria, Rússia e Inglaterra. Em 1806 a 1807, o imperador destruiu a quarta coalizão, derrotando os exércitos da Prússia em Iena e os da Rússia em Eylau e Friedland. Unidas na quinta coalizão, Áustria e Inglaterra foram derrotadas de novo, dessa vez em Wagram, no ano de 1809, por Napoleão I e seu grande exército. A cada vitória, o Império Francês expandia-se consideravelmente. Em 1810 a 1811, o domínio de Napoleão sobre a Europa continental era absoluto. Seus irmãos se tornaram reis da Espanha, de Nápoles, da Holanda, e seus marechais se tornaram condes e duques. Necessitado de um herdeiro para prosseguir a dinastia fundada por ele, o imperador se divorciou de Josefina, que não pudera dar-lhe filhos, e se casou com a arquiduquesa Maria Luísa, filha de Francisco I da Áustria. Um menino nasceu dessa união, o rei de Roma. Napoleão então tomou a nefasta decisão de invadir a Rússia, que havia quebrado o bloqueio continental imposto pela França, na qual os países europeus eram proibidos de comerciar com a Inglaterra. Napoleão marchou sobre o império do czar Alexandre I, à frente de mais de 500 mil de soldados, recrutados dos mais variados países da Europa. Dizimado pelo rigoroso inverno russo e pela fome, o outrora grande exército voltou reduzido a pouco mais de 100 mil homens. Enfraquecido na sua base de sustentação, que eram as suas forças armadas, o império acabou derrotado. Na Batalha de Leipzig,
1813. Na sexta coalizão, formada pelos mesmos adversários de sempre, incluindo a Suécia, aliada da França, e cujo rei Bernadotte havia sido um dos marechais de Napoleão. Em 1814, Napoleão abdicou e foi exilado para a ilha de Elba, de onde escapou no início do ano seguinte e recuperou o poder da França, dando início ao período chamado 100 Dias de Napoleão. Uma sétima coalizão se formou contra ele, que foi ao encontro dos exércitos da Prússia e da Inglaterra na Bélgica, em junho de 1815, sofrendo a derrota final na Batalha de Waterloo, que pôs término ao Império Napoleônico. Os ingleses, a quem Napoleão se entregou, exilaram-no na ilha de Santa Helena, um rochedo minúsculo no Atlântico Sul, a mais de 1.500 quilômetros do litoral africano. Importunado por enfermidades, pelo tédio e pelo governador inglês Hudson Lowe, um burocrata tacanho e mesquinho, o colosso destronado morreu em 5 de maio de 1821 de câncer estomacal, segundo uns, envenenado segundo outros. Quase 20 anos após a sua morte, em 1840, Napoleão foi exumado e transportado para Paris, onde repousa no Palácio dos Inválidos como o maior herói da história francesa. Os comentários de Napoleão nas notas de rodapé vieram a público pela primeira vez em 1816, numa edição feita em Paris pelo abade Silvestre Guillon, que as encontrou numa carruagem do imperador no dia 18 de junho de 1815, após Waterloo. Esses comentários dividem-se de acordo com o período da vida de Napoleão em que presumivelmente foram escritos, quando general, primeiro cônsul, imperador e exilado na ilha de Elba. Tais épocas são indicadas entre parênteses em cada nota. Biografia de Cristina da Suécia. Cristina Augusta Vasa foi rainha da Suécia em 1632 a 1654. Ela nasceu em 8 de dezembro de 1626 em Estocolmo e morreu 19 de abril de 1689 em Roma. Dotada de grande inteligência e cultura, foi uma das figuras mais influentes da política europeia no século XVII. Com a morte do pai Gustavo Adolfo II, Cristina herdou o trono com apenas 6 anos de idade e, após a regência de um conselho chefiado pelo estadista Axel Oxenstierna, assumiu o poder em 1644. Aprendeu matemática, filosofia, ciências, histórias, 6 línguas, treinou montaria e manejava a espada tão bem quanto um soldado, além de gostar de se vestir com roupas masculinas e desafiar todas as convenções da sua época e do seu país. Mulher à frente do seu tempo e sempre ávida de saber, a rainha, apelidada de Minerva do Norte, protegeu as artes e atraiu para sua corte numerosos artistas e pensadores, como o filósofo René Descartes, seu correspondente de longa data, a quem convidou para lecionar e trabalhar na Suécia. Com ele passava madrugadas inteiras discutindo a natureza do amor, não o carnal e sim o filosófico. Passado algum tempo, Cristina viu-se ameaçada por uma questão de grande importância íntima e política. A corte sueca a pressionava para que se casasse e gerasse um herdeiro, coisa a qual ela era totalmente avessa, como disse em sua autobiografia. Digo explicitamente que é impossível que eu me case. As razões eu não digo. Meu temperamento é inimigo desse tipo de coisa, casamento. E não devo aceitá-lo nem que me torne governante do mundo. Que crime a mulher cometeu para que seja condenada
a esta necessidade cruel que consiste em ser trancafiada a vida toda como prisioneira ou escrava. É como digo, as freiras são prisioneiras e as mulheres casadas escravas. Em 1654, após grave crise pessoal, converteu-se ao catolicismo, embora a religião de seu país fosse protestante, e abdicou em favor de seu primo Carlos Gustavo, coroado como Carlos X. Deixou então a Suécia e viajou pelos Países Baixos, Turquia, França e Itália, fixando-se em Roma. Em território italiano fez tudo o que realmente gostava, fundou uma academia de ciências, patrocinou as artes, construiu a primeira ópera de Roma, onde abrigou o seu protegido Scarlatti. Continuou os seus estudos filosóficos e começou a se interessar por astronomia e alquimia. Mas o sangue azul ainda fervia em suas veias e a rainha sem coroa, com fome de poder e saudade da política, tentou tomar Nápoles com a ajuda de um comparsa, o Marquês Jean Rinaldi Monaldeschi. Seu objetivo era devolver a região ao Papa e tornar-se governante dela em nome da Igreja. Mas o golpe fracassou e Cristina mandou executar Monaldeschi por suspeita de traição. Alguns especulam que ela teria pedido a cabeça do comparsa por ele ter ameaçado revelar a suposta homossexualidade de Cristina. Com a morte de Carlos X, Cristina tentou em vão recuperar o trono sueco. Então voltou definitivamente para Roma, onde morreu em 1689, sendo sepultada na Basílica de São Pedro. Apesar dessa grande honra, Cristina teve alguns atritos com a Igreja, como na ocasião em que condenou nos seus escritos as perseguições aos judeus e aos huguenotes, ou protestantes franceses. Embora sincera na sua devoção, a rainha nunca abandonou a sua vocação iluminista. A Descartes escreveu certa vez: se nós concebermos o mundo na vasta extensão que você lhe dá, é impossível que o homem conserve dentro dele sua honorável posição. Ao contrário, ele deve considerar-se, juntamente com a terra que habita, apenas uma pequena parte, desproporcional ao enorme tamanho do resto. Ele provavelmente vai achar que as estrelas abrigam habitantes, ou até mesmo que os planetas ao redor delas estão todos repletos de criaturas mais inteligentes e melhores do que ele. Ele vai deixar de achar que esta infinita extensão do mundo é feita para ele ou pode lhe ser de alguma serventia. Nicolau Maquiavel ao magnífico Lorenzo de Médici. Na maioria das vezes, os que desejam conseguir favores de um príncipe costumam a ele se apresentar com os bens que consideram mais caros e que ele mais aprecia. E é possível então vê-los frequentemente presentear o príncipe com cavalos, armas, tecidos trabalhados com ouro, pedras preciosas e adornos semelhantes, dignos de sua grandeza. Portanto, desejando oferecer à vossa magnificência algum testemunho de minha submissão, nada encontrei entre minhas posses que me fosse mais caro e estimado que o conhecimento das ações de grandes personagens, adquirido por meio de uma longa experiência das coisas modernas e de uma contínua lição das coisas antigas, as quais diligente e longamente perscrutei, examinei e ora resumi em um pequeno volume que envio à vossa magnificência. E, embora julgue esta obra digna de vossa presença, confio que, por sua humanidade, ela será aceita, considerando o fato de que eu não poderia lhe oferecer um presente maior ao lhe proporcionar a condição de poder e, em pouco tempo, compreender tudo o que eu conheci em tantos anos,
com dificuldades e perigos. Esta obra eu não a enfeitei e nem tampouco a preenchi com cláusulas amplas e nem com palavras difíceis ou pomposas, ou com qualquer outro artifício ou ornamento extrínseco com os quais muitos costumam descrever e enfeitar suas obras. Pois eu quis que nada a valorizasse senão o apreço da variedade da matéria e da gravidade do assunto. Tampouco desejo que seja reputada a presunção o fato de um homem de relese e humilde condição ousar discutir e estabelecer regras para os governos de príncipes, porque, assim como os que desenham paisagens se posicionam num baixo plano para contemplar a natureza das montanhas e das atitudes, e se posicionam em lugares altos para contemplar as baixas planícies, assim também se faz necessário ser príncipe para conhecer bem a natureza dos povos. E para conhecer bem a natureza dos príncipes, faz-se necessário pertencer ao povo. Receba, portanto, este pequeno donativo com o mesmo espírito com o qual o enviei, e se o ler e considerar diligentemente, nele encontrará o meu grande desejo de que vossa magnificência alcance a grandeza que a fortuna e as suas outras qualidades lhe prometem. E se vossa magnificência, do ápice da sua altura, voltar alguma vez a olhar para estes lugares inferiores, conhecerá o quanto eu, indignamente, suporto minha grande e contínua malignidade da sorte. Primeiro, dos vários principados e por quais meios são adquiridos. Todos os estados, todos os governos que tiveram ou têm domínio sobre os homens foram e são repúblicas ou principados. Os principados são hereditários quando o sangue do seu senhor foi príncipe durante um longo tempo, ou novos. Os principados novos são totalmente novos, como Milão foi para Francisco Sforza, ou são como membros agregados ao estado hereditário do príncipe que os conquista, como o reino de Nápoles é para o rei da Espanha. Esses domínios, assim adquiridos, estão acostumados a viver subordinados a um príncipe ou habituados a viver livres e são conquistados pelas armas de outros exércitos ou pelas próprias, pela sorte ou por virtude. Segundo, dos principados hereditários. Deixei de me referir às repúblicas, pois já falei longamente a respeito em outra ocasião. Tratarei apenas dos principados, descreverei os princípios mencionados acima e apresentarei a forma pela qual esses principados podem ser governados e mantidos. Portanto, afirmo que nos estados hereditários e subordinados ao sangue de seu príncipe, as dificuldades em mantê-los são bem menores que nos novos estados, pois basta ao príncipe não ultrapassar os limites estabelecidos por seus antepassados para então temporizar com os acontecimentos, de maneira que esse príncipe for dotado de uma capacidade normal, saberá se manter no poder, e a menos que uma força extraordinária e excessiva venha destroná-lo. Mas embora destituído e por mais temível que seja o usurpador, ele voltará a recuperá-lo. Por exemplo, temos na Itália o Duque de Ferrara, que em 1484 resistiu aos ataques dos venezianos e em 1510 aos do Papa Júlio II, pelo único motivo de sua família já pertencer ao lugar havia muito tempo. Na realidade, um príncipe hereditário tem menos motivos e menos necessidade de ofender quem quer que seja, donde se conclui que seja mais amado e no caso de que estranhos vícios não o façam ser odiado, é então razoável concluir também que ele seja naturalmente estimado e amado por seu povo, e na ancianidade e continuidade de um domínio apagam-se as memórias e as inovações, pois uma mudança sempre deixa uma base
para a edificação de outra. Terceiro, dos principados mistos. Mas é no principado novo que incidem as dificuldades. Em primeiro lugar, se ele não for totalmente novo, mas agregado como membro de outro, que no conjunto pode ser chamado de quase misto, suas variações nascem, primeiro, de uma dificuldade natural, inerente a todos os principados novos, ou seja, de que os homens prefeririam mudar de senhor na esperança de que houvesse uma melhoria, e essa esperança faz com que se armem contra o atual senhor. Mas eles se enganam porque logo percebem, pela experiência, que as condições pioraram. Isso depende de outra necessidade comum e natural que faz com que o novo príncipe precise ofender seus súditos com a intervenção de seus soldados e outras infinitas injúrias, o que decorre como consequência da nova conquista. De modo que o príncipe tornou inimigos todos aqueles que ele ofendera ao ocupar esse principado, sem poder manter a amizade daqueles que ali o puseram. Por não ter conseguido satisfazer o poder que almejavam e por não poder usar contra os mesmos os métodos cujo reconhecimento o obriga a se abster, porque qualquer que seja o poder que um príncipe tenha por meio de seu exército, ele sempre precisará do favor dos provinciais para entrar numa província. Eis que Luís XII, rei da França, conquistou Milão para perdê-la logo em seguida. Para tanto bastaram inicialmente as forças de Ludovico, porque aqueles que lhe haviam aberto as portas, vendo-se enganados e frustrados em suas esperanças das vantagens que esperavam conseguir, não puderam suportar os incômodos causados pelo novo príncipe. É bem verdade que, ao reconquistar as regiões rebeldes, é mais difícil perdê-las novamente, porque o senhor, prevalecendo-se da derrota sofrida com a rebelião, torna-se mais rigoroso pelos meios que impõe para assegurar sua conquista, seja punindo os culpados, seja buscando os suspeitos, seja reforçando as partes deficientes de suas fortificações. De maneira que, se para fazer a França perder Milão, na primeira vez bastou que o duque Ludovico espalhasse um boato sobre as fronteiras para fazer que perdesse Milão pela segunda vez, foi necessário que todos se reunissem contra ela, que seus exércitos fossem totalmente dispersos e expulsos da Itália, o que ocorreu pelas razões acima mencionadas. Contudo, tanto na primeira como na segunda, Milão foi retomada na França. Os motivos da primeira retomada já foram expostos. Resta agora saber sobre a segunda e ver quais meios Luís XII podia usar e quais haviam que aderissem aos seus termos para melhor se manterem em suas novas conquistas. Portanto, digo que esses estados que são conquistados e agregados a um estado antigo são ou não da mesma província e da mesma língua. Sendo de mesmo meio, é mais fácil mantê-los, principalmente por não estarem acostumados a viver livres, e para possuí-los com segurança, basta extinguir a linhagem do príncipe que os dominava, porque, em outros aspectos, ao manter as velhas condições e não havendo deformidade de costumes, os homens continuam vivendo tranquilamente, tal como aconteceu na Borgonha, na Bretanha, na Gasconha e na Normandia, que tanto tempo foram da França. E apesar de algumas diferenças na língua, os costumes eram semelhantes e eles puderam facilmente conviver. E quem os conquistar e os quiser conservar precisa adotar tuas medidas. A primeira, a de extinguir a linhagem do antigo príncipe. A outra,
a de não alterar suas leis ou seus impostos, de modo que em breve tempo deverá se tornar um só corpo com o antigo principado. Porém, ao conquistar territórios com idiomas, costumes e leis diferentes, é preciso ter sorte e habilidade para conservá-los. Um dos melhores e mais eficientes métodos seria o conquistador neles fixar residência. Isso tornaria mais seguro e mais durável a sua posse, como fez o turco com a Grécia, que certamente, e apesar de todas as medidas implementadas, não a teria conseguido conservar se não houvesse nela fixado residência. Sua presença faz que o príncipe perceba as desordens assim que começam a nascer, tendo condições de reprimi-las imediatamente. Se tivessem longe, virá conhecê-las quando já cresceram demais, sem ter condições de remediá-las. Além disso, sua presença impede que seus oficiais saqueiem a província, o que permite aos súditos recursos de se queixar ao príncipe, fazendo que seja amado, caso queiram ser bons cidadãos, ou, caso contrário, que seja temido. Em todos os casos, o forasteiro que quisesse assaltar esse estado teria mais dificuldade para conquistá-lo tendo o príncipe presente no território. Outro melhor meio é o de estabelecer colônias em um ou dois lugares que sejam postos avançados, ou então manter no estado um forte e numeroso exército. Como o gasto com as colônias não é grande, o príncipe pode, com pouca despesa, controlá-las e mantê-las. Ele apenas prejudica aqueles dos quais tira os campos para doá-los aos novos habitantes, que constituirão uma mínima parte desse estado. Os que foram assim prejudicados, ficando dispersos e pobres, não poderão causar qualquer dano, enquanto os que não foram privados de suas terras permanecem à parte, inofensivos, temendo atrair a ira do conquistador. Concluo acreditando que essas colônias de poucos gastos são mais fiéis e ofendem menos, e os ofendidos nada podem fazer havendo perdido tudo que tinham, e acabam se dispersando, como já foi mencionado, sem condições de criar dificuldades. Donde se chega à conclusão de que os homens devem ser aconchegados ou alimentados, pois podem se vingar de pequenas ofensas, mas não das graves, porque a ofensa causada a um homem deve ser feita de maneira a não temer a sua vingança. Porém, se em vez de estabelecer colônias determina-se manter um forte contingente de tropas, a despesa correspondente cresce sem limite e todas as rendas do Estado são consumidas para sua manutenção. E assim, a aquisição torna-se uma verdadeira perda, o que ofende muito mais, pois prejudica todo o Estado com a mudança de alojamento de seu exército, causando um transtorno para todos e transformando os habitantes em inimigos, podendo causar danos ao príncipe, permanecendo abatidos em suas próprias casas. De qualquer forma, essa garantia é tão inútil quanto aquela das colônias é útil. Quando estiver à frente de uma província diferente, conforme já foi mencionado, deve ainda tornar-se chefe e defensor dos vizinhos mais fracos e procurar enfraquecer os seus poderosos, e continuar para que, porventura, nenhum forasteiro mais poderoso tente ali penetrar, e sempre intervirá aquele que for apoiado pelos insatisfeitos ou por demasiada ambição ou medo. Foi assim que aconteceu com os romanos que foram introduzidos na Grécia pelos etólios
e cuja entrada em todos os outros países lhes foi aberta pelos próprios habitantes. E assim que um forasteiro poderoso entra numa província, todos os menos poderosos juntam-se a ele, movidos pela inveja de quem lhes seja superior. Tanto é assim que, com suspeito a esses menos poderosos, o intruso não terá dificuldade em angariá-los à sua causa, pois logo todos acabam formando um só bloco com o Estado que ele veio a conquistar. Ele só tem de cuidar para que não adquiram muito poder e autoridade, podendo facilmente abater os que ainda são poderosos com suas próprias forças e com o apoio dos menos poderosos, a fim de tornar-se o senhor absoluto da província. Quem não souber administrar bem essa parte logo perderá o que estiver adquirindo. E enquanto puder conservá-la, ele ainda terá grandes dificuldades e transtornos. Nas províncias que conquistaram, os romanos observaram bem esses pontos, estabeleceram colônias, fizeram amizade com os menos poderosos e não deixaram que os poderosos forasteiros adquirissem reputação. Quero aqui deixar a província da Grécia como exemplo. Os romanos abordaram os aqueus e os etólios. Os romanos abordaram os aqueus e os etólios e expulsaram Antíoco. Mas apesar dos méritos dos aqueus e dos etólios, os romanos não permitiram que os seus estados crescessem. Todos os pedidos de Filipe nunca conseguiram fazer que os romanos se tornassem seus amigos, sem que com isso ele perdesse qualquer coisa. E todo o poder de Antíoco nunca conseguiu levá-los a consentir que ele possuísse o menor estado nessas regiões. Nessas circunstâncias, os romanos fizeram o que todo príncipe inteligente deve fazer, ou seja, pensar não apenas nos problemas presentes, mas também naqueles que poderiam sobrevir, a fim de que os pudessem remediar por todos os meios que a prudência lhes indicasse. De fato, ao prevê-los com tempo suficiente, é possível facilmente remediá-los, mas, quando se espera que surjam, não há mais como remediar, pois o mal se tornou incurável. Então ocorre, como afirmam os médicos a respeito da tuberculose. No início, a doença é fácil de curar, embora difícil de conhecer. Porém, com a progressão do mal, ele é reconhecido facilmente, mais difícil de curar. É o que acontece com os assuntos do Estado, porque, ao prever os problemas com antecedência, o que é possível somente àqueles que são dotados de prudência, eles podem ser remediados a tempo, mas quando não são previstos, crescem a ponto de, apesar de reconhecidos, não ser mais possíveis de corrigir. Portanto, prevendo com antecipação os eventuais inconvenientes, os romanos sempre conseguiam remediá-los, sem dar-lhes tempo de crescer, a fim de evitar uma guerra. Eles sabiam que ela era inevitável e que, se fosse adiada, isso beneficiaria somente o inimigo. Foi por esse motivo que quiseram ir contra Filipe e Antíoco na própria Grécia, a fim de não ter de combatê-los na Itália, apesar de poder tê-lo evitado se quisessem. Tampouco nunca gostaram do que diziam os sábios dos nossos dias, que é melhor gozar do benefício do tempo. Mas preferiram o conselho de sua virtude e de sua prudência, pois o tempo leva adiante todas as coisas, podendo trazer consigo o bem como o mal ou o mal como o bem. Mas voltemos à França e analisemos se ela fez alguma das coisas que acabei de expor. E me referirei a Luís e não a Carlos,
pois foi ele que por mais tempo manteve suas conquistas na Itália, onde melhor teve progresso. É possível ver como ele agiu ao contrário do que era necessário fazer para manter um estado diferente. O rei Luís foi introduzido na Itália pela ambição dos venezianos, que quiseram, por esse meio, conseguir para si mesmos metade do estado de Lombardia. Não quero censurar o partido tomado pelo rei, que, querendo ter um pé na Itália e não tendo inimigos nessa província, ao contrário, teve todas as portas fechadas pelo comportamento do rei Carlos, foi obrigado a fazer uso das amizades ao seu alcance. E o partido que ele tomou teria sido bem-sucedido se não houvesse cometido nenhum erro. E assim, uma vez conquistada a Lombardia, Luís readquiriu a reputação que Carlos fizera perder. Gênova cedeu, os florentinos tornaram-se seus amigos, o Marquês de Mantua, o Duque de Ferrara, Bentivoglio, a Senhora de Ford, os senhores de Faenza, de Pesaro, de Rimini, de Camerino, de Piombino, os Luqueses, os Pisanos e os Sienenses. Todos foram ao seu encontro para se tornar amigos. Somente então os venezianos puderam considerar a temeridade de que haviam feito para conseguir a posse de suas cidades na Lombardia. Fizeram que o rei se tornasse senhor de 2/3 da Itália. Considere-se agora com quão pouca dificuldade o rei poderia ter mantido a sua reputação na Itália caso tivesse observado as regras descritas acima e houvesse conseguido assegurar e defender todos esses amigos que, por serem numerosos, fracos e temerosos da igreja ou dos venezianos, precisavam de apoio, sendo forçados a ser-lhe fiéis, e por meio dos quais poderiam facilmente defender-se dos que ainda possuíam algum poder. Mas assim que chegou em Milão, ele fez exatamente o contrário, ajudando o Papa Alexandre a ocupar a Romanha. Ele nem percebeu que esse gesto o enfraqueceu, privando-o dos amigos que praticamente se jogaram em seus braços e fortalecendo a igreja, ao acrescentar-lhe poder espiritual e proporcionando-lhe ao mesmo tempo autoridade e força temporal. O primeiro erro levou-o a cometer outros até que para pôr um fim na ambição de Alexandre, que almejava se tornar senhor da Toscana, teve de ir pessoalmente à Itália. Mas o fato de ter fortalecido a igreja e de ter perdido os amigos não foi suficiente, e ansioso por possuir o reino de Nápoles, decidiu dividi-lo com o rei da Espanha, de maneira que, onde ele era o único árbitro da Itália, Luís acabou introduzindo um rival ao qual todos os ambiciosos e todos os insatisfeitos da província puderam recorrer. E quando poderia ter deixado no trono um rei que se considerasse honrado de lhe ser subordinado, ele o destronou para substituí-lo por outro rei que tinha todas as condições de derrubá-lo. O desejo de conquistar é uma coisa muito natural e comum, e sempre que tem a possibilidade, os homens que o fazem são mais louvados que censurados. Mas quando não têm essa possibilidade e querem fazê-lo apesar de tudo, é quando erram e são censurados. Consequentemente, se a França possui forças suficientes para atacar o reino de Nápoles, tinha de fazê-lo, e se não as possuía, então não o devia ter repartido. E se a divisão da Lombardia com os venezianos veio a ser desculpada, foi porque Luís deu à França o meio de pôr o pé na Itália. Mas a divisão do reino de Nápoles
que não precisava ser dividido, merece censura. Portanto, Luís cometeu 5 erros na Itália, arruinou os fracos, aumentou a força de um poderoso, introduziu um poderoso rei estrangeiro, nunca foi à Itália para lhe fixar residência e nunca estabeleceu colônias. Entretanto, enquanto viveu, esses 5 erros poderiam não ter sido funestos se não cometesse um sexto, o de querer tomar os territórios dos venezianos. De fato, se não houvesse fortalecido a igreja nem introduzido um forasteiro poderoso na Itália, eles deveriam ter sido enfraquecidos, mas nunca permitindo que fossem arruinados, pois, sendo poderosos, eles teriam impedido que os inimigos do rei atacassem a Lombardia. E isso porque os venezianos jamais consentiram em sua ruína, a menos que eles mesmos se tornassem os senhores. Além disso, ninguém se aventuraria a tirá-la da França para entregá-la aos venezianos, e finalmente seria perigoso demais combater os franceses e os venezianos ao mesmo tempo. Se alguém me dissesse que o rei Luís cedeu a Romanha a Alexandre e compartilhou o reino de Nápoles com a Espanha para evitar a guerra, eu responderia com o que já disse, que a desordem jamais deveria ser ignorada, pois a guerra não é evitada, é apenas adiada, contra o seu próprio interesse. E se outros alegassem que o rei dera ao Papa a promessa de conquistar essa província em seu nome, a fim de obter a dissolução de seu casamento e o chapéu de cardeal ao arcebispo de Rouen, eu respondo com o que se dirá mais adiante a respeito da palavra dos príncipes de como ela deve ser considerada. Portanto, o rei Luís perdeu a Lombardia por não ter feito uso de nenhuma das regras empregadas por outros que conquistaram uma província e quiseram conservá-la. Não há nenhum milagre nisso. Trata-se de uma coisa bem simples e razoável. E sobre esse assunto falei em Nantes com o cardeal de Rouen. Quando o Valentino, apelido de César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, ocupava então a Romanha. Pois dizia-me o cardeal que os italianos nada entendiam de guerra, e eu respondi que os franceses nada entendiam do assunto de Estado, e que se entendessem, não teriam deixado a igreja atingir tanta grandeza. E a experiência demonstrou que a grandeza da igreja e da Espanha, na Itália, foi causada pela França, e como consequência, a ruína desse último foi obra das duas, da igreja e da Espanha, donde se extrai uma regra geral que nunca ou raramente falha: aquele que permite a outro tornar-se poderoso está destinado à própria ruína, pois essa potência é conseguida por meio da esperteza ou da força, e esses dois meios são suspeitos para quem se tornou poderoso.